Olá, Orientando o Direito está no ar. E hoje nós temos o privilégio de conversar aqui com o Dr. Dalton Caldeira Rocha, que é advogado, professor, diretor do curso de Direito das Faculdades Pitágoras, avaliador do Ministério da Educação para os cursos em geral do Brasil, especialmente nos cursos de Direito, e é presidente local do Instituto dos Advogados de Minas Gerais e foi presidente local da 11ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. O Dr. Dalton tem um conhecimento bastante amplo, profundo, de diversas áreas do direito e da área do ensino jurídico. E eu gostaria de perguntar, Dr. Dalton, especialmente sobre ensino jurídico, para que você falasse para nós um pouco sobre esse tema. Caro Valdir, o ensino do direito, ele há mais de 180 anos começou no Brasil. E dentro de diversos outros cursos de nível superior, ele se apresenta como um curso que nunca teve e não deve ter um viés meramente técnico, né? Os profissionais que procuram a educação jurídica, eles certamente têm uma função que se traduz na condução de todo o processo de crescimento, desenvolvimento de uma sociedade. Lá na época do Império, quando criaram os 2 primeiros cursos do direito no Brasil, esses profissionais se dirigiam justamente à formação daquelas pessoas que iriam dirigir os destinos do Império, né? E nós vemos que, atualmente, esse continua sendo o papel do profissional do direito, né? O bacharel em direito, ele ocupa aí dentro da sociedade as funções das mais essenciais na condução, na construção do próprio Estado democrático de direito, né? Da distribuição da justiça, que se traduz num elemento importante para a vida em sociedade. Então, eu acredito que, sem demérito de nenhum outro curso, é um curso atraente, né? Envolvente e que traduz de sobremaneira como importante para o crescimento e a construção de um país e de uma sociedade cada vez melhor. Professor Dalton, os cursos jurídicos no Brasil foram criados no dia 11 de agosto. Por causa disso, tornou-se o Dia do Advogado e, por causa disso, eu gostaria de saber de você, se você concorda, por causa disso é também o Dia do Estudante, porque, na minha opinião, o bacharel em Direito, o advogado, especialmente o advogado militante, é um eterno estudante. Os cursos de Direito hoje, eu complemento essa pergunta para você falar das duas, eles mantêm ainda este papel de fomentar, de trazer para o graduando essa condição de eterno estudante? Valdir, com certeza. Eu falo que quando nós comemoramos, né, o Dia do Advogado, no dia 11 de agosto, e o Dia do Estudante, eu costumo dizer que nessa longa caminhada, né, que começa com o estudante, aí a gente consegue identificar um estudante de tênis e um advogado de sapato, né, seguindo a liturgia, né, dos profissionais do direito que se postam de maneira formal. É que, da mesma forma que o estudante, a educação como um todo hoje, ela não tem mais aquela característica de ser um processo que tem espaços próprios, né, ou seja, que a educação ela se faz de forma continuada. Hoje não se pensa, enquanto academia, enquanto universidade, que a educação seja um momento em que a pessoa humana tem um tempo de estudo e um tempo de trabalho. Ou seja, hoje o que se fala é que a educação é um processo contínuo, né? E que qualquer profissional, para se manter atualizado com as alterações tecnológicas, atualizado enquanto pessoa capacitada para entender a sociedade em que atua, ele tem que estar completamente o tempo todo trabalhando e estudando. Então, o processo de educação, ou seja, o tempo de estudo e o tempo de trabalho, na verdade, hoje eles são paralelos, eles são contínuos, eles caminham ao mesmo tempo, né? Então, sem dúvida que é muito bom a gente identificar que o advogado é um eterno estudante, né?
sem dúvida, é interessante essa coincidência, essa feliz coincidência, porque não se pode entender que um profissional que atua com o ser humano, né? Ser humano esse que cada dia tem demonstrado, influenciado pelas evoluções, pelas questões tecnológicas, pelas questões sociais, ele não pode estar fora desse contexto, desse mundo moderno. Então, o advogado, o juiz, o promotor de justiça, ou seja, todos os operadores do direito, sem dúvida, eles têm que estar muito cientes, né, dessas evoluções sociais. Doutor Dalton, talvez isso também justifica a eterna necessidade de os advogados participarem de congressos de direito e ainda outros operadores do direito, juízes, promotores, como participantes, ouvintes ou como palestrantes, como pessoas que ministram oficinas, minicursos e outros. Você entende essa extrema necessidade desse acompanhamento pós-estudo formal na faculdade, inclusive o acompanhamento e aperfeiçoamento na área tecnológica, utilização de mídias, de computadores e outros? Com certeza, Valdir. O direito, né, a profissão do direito se coloca como uma das profissões mais tradicionais, mas até mesmo, eu diria, conservadoras. Mas nós sabemos hoje que, fruto principalmente da evolução tecnológica, que o conhecimento, mesmo na área das ciências humanas, a cada 12, 13 anos, ele está praticamente todo alterado, né? Antigamente era possível, por exemplo, para um médico, né, se formar em medicina e exercer a medicina por 60 anos com aquele mesmo conhecimento, né? Porque as doenças eram as mesmas, os fármacos eram os mesmos, os procedimentos eram os mesmos. Hoje isso é inadmissível, né? Nós sabemos que a tecnologia trouxe para a área médica, e até um ramo específico, né, que é a medicina tecnológica, a medicina toda baseada em elementos, em exames complementares, frutos desse avanço tecnológico, e da mesma forma nós estamos vendo isso acontecer também no mundo do direito, né? Hoje é possível para os profissionais do direito sustentarem oralmente perante os tribunais a longa distância, né? Isso aconteceu já agora, no mês passado, em Minas Gerais, quando a Justiça do Trabalho, um advogado em Uberlândia, né, através de sistema de videoconferência, manifestou os seus argumentos de defesa perante o tribunal que fisicamente se encontrava em Belo Horizonte, né, que se encontra em Belo Horizonte. Ou seja, então o profissional do direito também não pode ficar à mercê, né, de não estudar, não compreender esses processos. Por quê? Porque todo esse desenvolvimento da sociedade, sem dúvida, se traduz em situações que vêm no sentido de resolver problemas. Vão causar problemas, sim, né? Mas mesmo nessa situação que causa problema, e aí nós temos hoje a questão do uso da internet, os crimes, né, as calúnias, né, os sites com agressão às pessoas. Ou seja, o profissional do direito ele tem que estar também interagindo com esse meio tecnológico. Não é impossível um profissional hoje que não conheça, né, esse desenvolvimento da tecnologia, porque o seu próprio cliente conhece, o seu próprio cliente tem acesso, né? E o que trouxe, diria, de importante hoje para o profissional do direito, para mim, principalmente para o advogado? A informação, o conhecimento, né, que outrora uma tese nova, que era julgada em Brasília perante o Supremo Tribunal Federal, demorava às vezes 1 ano, 2 anos, né? Por quê? Porque aquilo tinha que ser transformado em livro, esse livro tinha que ser editado, esse livro tinha que ser distribuído e chegar até aqui em Montes Claros. Hoje, pela televisão, você assiste aquilo ao vivo, em tempo real, né? Então, essa informação facilitou, sem dúvida, o desenvolvimento de todas as ciências. E o profissional que não se colocar nessa condição, eu diria que cada dia que ele passar, né, fora desse contexto, ele acaba se tornando menos profissional.
Professor, você falou sobre as questões envolvendo todas as ciências. E entre todas as ciências, nós sabemos que no curso de Direito há estudos não somente de Direito propriamente dito. Fale para nós o valor dessas disciplinas no curso de Direito na formação do profissional, do operador do Direito. Eu costumo dizer para os nossos alunos que o Direito se traduz dentro da área das ciências humanas e que o nosso estudo do ser humano, ele se dá primeiramente conhecendo dentro dos seres vivos, o que é o ser humano, o que diferencia o ser humano dos demais seres vivos. Quem nos traz isso, né, é a filosofia, né? Todos conhecem, penso, logo existo. Isso é uma criação filosófica. Então é importante para que o aluno, né, o acadêmico do direito, perceba que a filosofia, a sociologia são disciplinas que constituem a base da formação jurídica. Por quê? Porque nós vamos estudar o ser humano, mas não o ser humano do ponto de vista anatômico, igual estuda a área da saúde. Não vamos estudar o ser humano enquanto um ser social. E onde nós vamos buscar esses fundamentos? Na sociologia. Mas esse ser humano não apenas como um ser social, mas também incluído numa sociedade. E aí nós temos que estudar a teoria do Estado, e esse Estado, para existir, precisa de uma economia. Ou seja, existe toda uma rede de links, né, de relacionamentos que são importantes para que o aluno entenda o porquê que o direito existe e qual que é a força do direito. Professor, uma das questões interessantes é frisarmos que o estágio curricular obrigatório é no curso de Direito do 7º períodos em diante, 7º, 8º, 9º e 10º períodos. São 2 anos de estágio obrigatório. Há alunos que desde o primeiro período já conseguem o que eles chamam de estágio. Eu gostaria da sua opinião sobre esse tema dentro da relação do curso de Direito. O que nós percebemos é que os acadêmicos cada vez mais eles procuram se inserir no ambiente profissional. Eu vejo que isso tem, como várias situações, um lado bom e um lado que às vezes não é muito bem entendido pelos alunos, né? O estágio, na verdade, aquele estágio curricular, aquele estágio profissional, ele exige que fundamentos primeiros, que conceitos prévios de qualquer ciência sejam apreendidos, né? Senão aquele estágio, na verdade, vai se constituir numa atividade de trabalho, mas não numa atividade de formação. E aí nós temos que prestar atenção que se é um estágio ou se é um emprego, né? É essa que é a diferenciação importante desse estágio precoce na área do direito. Professor, você foi membro e é autodirigente da Ordem dos Advogados do Brasil em Minas Gerais e já foi presidente da OAB em Montes Claros. Qual o papel de colaboradora que a OAB exerce para o ensino jurídico no Brasil? A OAB, através do seu Conselho Federal, além de participar das autorizações e dos reconhecimentos de curso, das renovações de reconhecimento dos cursos de direito, né, dá um parecer nesses processos de regulação feitos pelo Ministério da Educação, ela também discute, através da sua Comissão Nacional de Ensino do Direito, os postulados, as matérias necessárias para uma boa formação, né? Ela promove anualmente um seminário de ensino do direito, da qual eu já tive a oportunidade de, por 2 vezes, estar presente. São conferências nacionais sobre educação jurídica, em que o papel da formação das faculdades se traduz não apenas numa formação técnica, numa formação que a gente diria é uma formação dogmática, mas aquela parte dirigida para o tecnicismo das questões jurídicas, mas a formação de um profissional completo, né? Porque hoje o que o próprio Ministério da Educação preconiza é que o profissional deve reunir competências e habilidades para bem desempenhar sua função de operador do direito e não conhecer técnicas, conhecer prazos, conhecer códigos. Nós, na verdade, aprendemos muito mais do que isso. Nós aprendemos como a sociedade funciona, quais são as regras de conduta que a sociedade aceita, né? E como se produz esse processo de evolução dessas regras sociais e o que o direito pode colaborar para isso. Muito bem. Orientando o Direito, teve o privilégio de conversar com o Dr. Dalton Caldeira Rocha,
e agradece aqui ao Dr. Dalton pela entrevista e pede ao telespectador que nos espere amanhã, porque em Querendo Deus estaremos apresentando um programa diferente.